Fala galera, beleza? Então, eu ia trazer um vídeo de review esses dias, só que eu tô meio doente, dá pra perceber que minha voz tá meio zoada, então eu achei melhor deixar isso pra depois mesmo. Mas aconteceu uma situação que eu achei melhor não deixar esperar. Os Estados Unidos aprovaram uma lei que libera o casamento gay em todo o seu território. Isso é bom? Por pior que seja a sua visão dos Estados Unidos, não tem como negar que isso é um avanço social. E principalmente por ser esse país em específico, abre um precedente muito bom que pode fazer vários outros países aderirem a essa causa. Por ser algo tão importante e polêmico, teve muita repercussão nas redes sociais. Praticamente todos os meus amigos, conhecidos, gente que eu nem lembrava que eu tinha no Facebook, mudou a foto de perfil para aquela foto do arco-íris. Eu mudei minha foto pra foto do arco-íris. Ah, isso é paca-pau de gringo. Não, cara, isso é apoio a um conceito. O Brasil já tinha liberado o casamento gay legal e teve uma mobilização muito menor, uma repercussão muito menor. E se tá tendo agora uma repercussão maior, cara, você não tem que reclamar, você tem que ficar feliz por ser uma coisa boa, e esse é o ponto mais importante. Além dessas pessoas que estão apoiando, tem muita gente também destilando ódio, escrevendo textos gigantes, tentando deslegitimar isso. Se eu vejo dois homens se beijando na rua, meu filho vai virar gay. Isso não faz sentido. Seu filho nasce gay. Tirando o argumento religioso, que eu não vou discutir aqui, porque é meio que dar murro em ponta de faca, tem essa galera de cabeça fechada, falando muita merda por aí. E eu só queria falar uma coisa pra eles. Cara, não destile o ódio, sabe? Você tá querendo impedir duas pessoas que se gostam de ficarem juntas. Eu acho que isso, além de egoísta, é algo bem problemático da sua parte. Se você é hétero, tanto faz se o casamento gay foi liberado, porque você já tem o seu casamento garantido. Agora, você querer negar um direito que você já nasceu com para outras pessoas é algo que não faz sentido e mostra bastante do seu caráter, que claramente é deturpado. Eu não entendo essas pessoas que ficaram chocadas, que ficaram ultrajadas com essa aprovação do casamento gay, tanto aqui no Brasil, na época, quanto agora nos Estados Unidos. Isso não vai influenciar em nada a sua vida. Isso não vai tirar direito seu. Isso não vai dar vantagem para ninguém que você não gosta. Mas isso vai mudar, sim, muito a vida de muitos casais que não conseguiram se casar. Vai mudar a vida de muitos casais que tinham que viver na ilegalidade. Muitos casais que, para plano de saúde, para plano odontológico, tinham que ter um casamento de fachada, ou não conseguiam ter esses planos, assim como seguro de vida, que acaba sendo muito mais caro se você é uma pessoa sozinha. Além disso, traz uma aura de respeito, já que é uma coisa oficial agora. Se você é religioso e tá ultrajado, cara, não se importe. A sua religião tradicional, a sua igreja vai continuar não tendo casamento gay. Não vai ter homem de véu e grinalda subindo no altar da sua igreja, infelizmente. Mas se era esse o problema, tá resolvido. As tradições do seu culto estão garantidas. Agora, por que eu, sendo heterossexual, coloquei a minha foto como arco-íris? Eu tenho amigos gays, tenho amigas lésbicas, tenho amigos e amigas bis, e eu nunca vou saber como que é viver na pele dessas pessoas. Todos os preconceitos, todas as ameaças que eles recebem meio que diariamente da sociedade, não só diretas, mas também indiretas, através de várias propagandas, programas de TV, aquele seu chefe babaca que chama os outros de viado na zoeira. Eu nunca vou saber o que é isso, mas eu quero mesmo que essas pessoas saibam como é não viver com isso. Porque se eu, que já nasci com uma série de vantagens, vejo a situação deles como ridícula, ruim, para eles deve ser infinitamente pior. Você não precisa apoiar a causa gay. Só seja indiferente, porque isso não diz nada a você. Não propague o ódio, lute por quem luta pelo amor. E cara, se você não quer lutar, não atrapalha, porque isso é indiferente pra você. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você quiser deixar seu comentário aí, seja a favor ou contra o que eu falei, tá aí a caixa de comentários. E é isso, gente. A gente se vê no próximo. Falou!